falar sobre insight, ou mais conhecida como aquela luzinha que acende na cabeça, tipo o Arquimedes e o seu Eureka? Conhecem essa história? Vou contar rapidão aqui pra vocês. O rei de tão distante jogou um desafio pra galera depois que ele recebeu do artesão da cidade o seu mais novo brinquedinho, uma coroa de ouro maciço. O rei olhou para aquilo lá, desconfiou se o artesão tinha usado todo o ouro que o rei tinha fornecido. Aí ele chamou Arquimedes e disse aqui, ó, rapaz, vem cá, descobre se isso aqui é mesmo de ouro, quero saber. Aí tava lá o dono do pis se preparando para o seu banho matinal, quando percebeu que a água da banheira, quando ele entrou, se deslocava. Aí veio um estalo e reza a lenda que o homem saiu peladão, correndo pela cidade gritando Eureka, Eureka! Chegou no castelo e falou pro rei, jogue suas tranças! E começou a explicar pro rei como que ele ia descobrir se a coroa era de ouro puro ou se havia alguma mistura de prata nela. Aí o que ele fez? Ele mergulhou a quantidade de ouro que o rei tinha entregado pro artesão, né? Ele mergulhou numa bacia e logo ele viu quanta água que tinha derramado ali. Em uma outra bacia ele mergulhou prata e viu quanto de água tinha derramado daquela bacia. Depois ele pegou a coroa, mergulhou numa outra, terceira bacia, sei lá, e descobriu que a partir da quantidade de água que tinha derramado, que a coroa era uma mistura de prata e ouro. O rei ficou fudidão da cara lá e mandou cortar a cabeça de todo mundo. Essa história eu trouxe para vocês cheia de outras referências, de outras histórias que fizeram parte da minha infância. Aliás, esse é um desafio para vocês, tá? Vamos lá, vai ter tarefinha. Porque é assim que a gente aprende, né? A gente aprende fazendo. Você vai escolher uma história como essa de Arquimedes que eu contei para vocês. Você vai ler e depois você vai contar do seu jeito, com a sua vozinha, com efeito sonoro, com o que você quiser. Você vai misturar elementos de outras histórias e você vai gravar. A mais criativa vai ganhar 1 milhão, hein? Mentira, não pode ganhar 1 milhão. O que eu quero dizer com isso? Que você não vai ter os melhores insights se você não misturar as coisas. Lembra que a gente falou em uma das aulas sobre a combinatividade que o Murilo Gun tanto traz nas aulas dele? Se ninguém tivesse misturado o verde com o amarelo, ninguém teria o azul para pintar o mar ou o céu. Na verdade, eu acho que é ao contrário, né? Eu errei. A mistura do azul com o amarelo que dá verde para você pintar a floresta úmida, enfim. Se ninguém tivesse misturado café com leite, cada qual ia ser servido separadamente. A gente não ia ter descoberto um novo sabor. Se ninguém tivesse colocado doce de leite nos churros, a gente nunca ia comer as duas coisas juntas. A criatividade, os insights, o repertório, eles acontecem quando a gente mistura as coisas e observa. Então, vamos dar uma testada? Vamos dar uma misturada aí nas coisas na nossa vida? Você já deve ter ouvido falar que as histórias têm o poder de mudar a nossa mente. Quando a gente ouve uma boa história, várias partes do nosso cérebro são ativadas. Elas formam um processo chamado acoplamento neural. As histórias, elas são capazes de nos emocionar, de fazer participar e, claro, principalmente, tá? De memorizar as informações que estão ali sendo contadas. Mas o que a ciência por trás das histórias tem a ver com tudo isso? Tudo! Quando a gente está lá, bem lindão, rolando feed, cheio de vídeos, nosso cérebro entra em um estado de liberação de dopamina. Esse neurotransmissor é responsável por levar as informações de um lado para o outro do nosso cérebro. E toda vez que chega uma novidade aí na sua cabecinha, a dopamina libera a bendita sensação de prazer. Ao absorver as histórias que você está vendo, você, sem ao menos perceber, pode ficar feliz, triste, com raiva, com nojo, sorrindo ou criando memórias no seu cérebro, ou tudo isso ao mesmo tempo. Por isso que é tão legal ficar lá deslizando, deslizando, deslizando. As histórias são a maneira mais efetiva e simples da gente transmitir o quê? Conhecimento. Por isso que eu estou contando tanta história para vocês nesse curso, para vocês absorverem o conteúdo. Você já percebeu que, muito provavelmente, a gente lembra do caso que o palestrante contou sobre algo e linkou a um conteúdo, mas que a gente tem uma tremenda dificuldade de lembrar exatamente como que ele chegou nessa história? Pois bem, a gente é científica e quimicamente programado para contar a história.
Assim como a gente deseja aprender com os outros, a gente é impulsionado a ensinar por meio das nossas experiências. É isso que eu estou fazendo aqui com vocês. Você sabe como é que a gente aprende? Te conto. Do ponto de vista da biologia, as histórias nos comovem de 3 maneiras principais. Nos ajudam a nos relacionarmos com os outros, realizamos mais conexões entre partes diferentes do cérebro, nos ajudam a lembrar e integrar o que a gente aprende. E vem cá, você já reparou que tem história em tudo que a gente vive? Segundo uma pesquisa, a referência está aqui em algum canto da tela, 92% dos consumidores preferem marcas que contem histórias em suas campanhas publicitárias, ou agora no TikTok, no Instagram. Mas sabe por quê? Porque a dopamina, que a gente falou há pouco, além de gerar essa sensação de prazer, ela também tem um maravilhoso poder de dar motivação. Dopamina, além de gerar prazer, também causa motivação. Você já percebeu que quando as pessoas interagem com você nas redes sociais, você fica eufórico, você fica vibrante? Você quer responder todo mundo, quer mostrar para as pessoas que fulano de tal comentou teu post, enfim. É isso que acontece, a dopamina agindo aí no seu cérebro. Histórias são uma das formas mais antigas de conexão humana. Não é por acaso que há mais de 300 mil anos, homens e mulheres se reuniam em torno do fogo para compartilhar o que tinham de mais precioso. Um rango e muitas histórias de aventura vividas naquele dia. Na verdade, eles ficavam fofocando, né? Inclusive, alguns estudos dizem que foi o fuxico, que o fuxico surgiu aí dessa roda de conversa. Foi o fuxico também que criou a comunicação como a gente conhece hoje, a fofoquinha. A gente pode ver isso estampado, por exemplo, no filme Os Croods. Quando o pai reunia a família no fim do dia, antes de dormir, ele contava uma história que normalmente acabava em morte, mas enfim, era o que acontecia nas cavernas, né? Mas uma coisa eu queria que vocês observassem nessa história, a história dos Croods, tá? Quando o Guy chega para contar uma história, o que acontece? Vocês lembram? Se vocês não lembram, se vocês não assistiram esse filme, vai lá e assiste. Ele começa, a família se interessa, se amontou ali para ouvir. Aí no fim, quando todo mundo pensa que o final ia ser e morreu, como o pai da família fala, ele muda a história, né? O Guy continua a contar a história da versão dele. E aí ele fala assim, e aí ela voou. Toda a família que estava meio que dispersando já, tipo, volta para ele, né? Volta para ele, retorna para a roda de conversa e prestam atenção até o final. É sobre isso. É sobre você trazer nos seus vídeos um novo significado. Quando a audiência está caindo, né? Quando não tem mais gente vindo no teu perfil, por exemplo, ou vendo seus vídeos, você vai lá e faz algo novo. Com um novo final, uma nova informação, um novo referencial. Por que você vai contar a história de um jeito que todo mundo conta, hein? Lembra da história ali do Eureka que eu inventei, coloquei um monte de coisa no meio? Bem, eu espero vocês com uma história bem louca que vocês vão me enviar. Lembra de gravar em vídeo, é uma tarefinha, hein? Em 3, 2, 1, eu quero ver a história de vocês. Quem sabe eu não comento sobre uma história em um próximo vídeo.